Oi, gente. Meu nome é Daisy, tenho 27 anos e sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu decidi gravar depois de 2 anos, meio que enfrentando uma batalha de como eu faria isso. E eu quero até conversar um pouco sobre isso com vocês. Eu passei por alguns momentos assim bem conturbados na minha vida, o que eu deixei acumular muita coisa, muitas emoções, né, mal resolvidas, ou até tentando nesse tempo entender, tentar compreender essa minha jornada e como superar essas dificuldades. E nesse meio do caminho eu realmente tive que me perder para me encontrar. E tem sido, na verdade, eu não tô pronta, eu não tô 100% ainda. Creio que Deus vai me ajudar e me curar. Mas nossa, que alívio poder vir aqui conversar com vocês. Eu comecei a sentir muita vergonha de mostrar quem eu sou. E não que eu estivesse vivendo uma farsa, mas eu queria fazer com que tudo fosse perfeito. Eu queria ser muito produtiva, ser uma pessoa com boa performance, que era uma coisa que tem sido, na verdade, é uma coisa ainda recorrente de ser cobrada aqui na internet de você ser muito boa no que você faz e você nunca mostra as dificuldades, só as suas conquistas, enfim. E eu acho que eu entrei nisso daí e já não estava muito bem emocionalmente. Então acabou que eu queria omitir as minhas dificuldades, omitir as minhas vulnerabilidades, fraquezas e os momentos difíceis que eu estava passando. Como se isso fosse, tipo, como se isso não fosse importante mostrar, sabe? E essa noite eu não consegui dormir, eu tive insônia e eu senti Deus falando comigo e colocando alguns pingos nos is. Gente, só uma pausa rapidinho pra vocês conhecerem a Mel, a nova integrante da família. Já faz um tempo que tá com a gente, já faz um ano. Mas ela gosta de morder, de brincadeirinha, mas gosta. E ela não para, então às vezes vocês vão ver que eu tô aqui tentando controlar ela. Mas a ideia também desse vídeo é mostrar a realidade, como ela é. É justamente sobre isso. Então, eu vou evitar fazer cortes, eu vou evitar deixar de mostrar a realidade. A vida é isso daqui mesmo. A roupa cheia de pelo, de cachorro. Mel, não morde. Não. Carinho, carinho. Ai, que coxinha mais gostosa. Deita aí, Mel. Deita. Mel. Mel. Então é isso, gente. Eu decidi vir aqui compartilhar com vocês a minha vida real, né? E ela é cheia de altos e baixos. E eu senti Deus me guiando pra finalmente fazer esse vídeo. E muitas vezes eu quis vir gravar, eu quis vir compartilhar algumas coisas, mas eu pensava, poxa, eu nem tô bem, sabe? Eu não consigo falar como se tivesse tudo bem. E eu não precisava vir aqui simplesmente mostrar como se estivesse tudo bem. Eu poderia ser sincera, falar, olha, não tô bem. Tá acontecendo muita coisa na minha vida, mas eu senti de falar isso pra vocês, isso, aquilo. Só que realmente eu tava nessa fase de sentir vergonha de mim, vergonha da minha realidade, de mostrar que eu tava passando por momentos difíceis, de mostrar que a minha vida não era perfeita, de mostrar que a minha casa não era perfeita, que tinha muita coisa ainda pra ser organizada. E eu acho que o que mais me afetou mesmo nisso tudo foi ter vergonha de ser a pessoa que eu era e que estou sendo, né? Porque, como assim, né? Eu sou cristã e eu tenho buscado muito, assim, ser parecida com Jesus. Só que eu sou humana e eu tenho altos e baixos, eu tenho dificuldades, eu peco, eu erro. Às vezes eu falo alguma coisa que eu não deveria falar, ou eu falo algo que de uma forma que poderia ter sido diferente. E uma vez no trabalho, eu postei um vídeo e uma colega falou assim: Nossa, nem parece a Daisy brava
que trabalha aqui, parece outra pessoa. Nossa, mas isso me fez ficar pensando tanto, sabe? E não é que eu estava mostrando eu ser outra pessoa, é que existem vários ângulos da Daisy, várias versões. E também existem pessoas que conhecem a gente o mais perto, né? Mais de perto. Assim como tem pessoas que só conhecem a gente porque é necessário, sabe? Tipo, trabalhar junto, fazer um trabalho juntos, ou não sei, colegas, né? E aí, Mel, chega. Chega, Mel. Mel, eu disse chega. Deita aí. Muito bem. Não. Enfim, e aí não é que eu estava sendo outra pessoa. Eu simplesmente era uma outra versão minha. Era a mesma Daisy, só que fazendo um vídeo. E aí eu comecei a pensar, poxa, as pessoas acham que a gente não fica bravo, que a gente não se estressa, que a gente não tem crise de ansiedade, que a gente não erra. Acho que as pessoas pensam que o cristão é perfeito. E na verdade não, a gente busca ser, né, mais parecido com Jesus, e ele era perfeito. Mas a gente tá em constante aprendizado. E eu tinha muita vergonha de mim. Isso foi me levando. Só foram várias situações, né? Mas isso foi me levando a me trancar, sabe? Num mundo onde só tinha eu, sem eu precisar lidar com outras pessoas. Somente se fosse necessário mesmo. Então, evitava sair, conhecer novas pessoas, evitava confraternizar e de repente, sei lá, evitava sair pra comer com alguém por vergonha de mostrar, às vezes, eu queria, acho que medo de ser eu mesma, sabe? Medo de não atingir a expectativa do outro, medo de desagradar de alguma forma, mas a quem a gente tem que agradar? A Deus, né? E infelizmente nessa caminhada a gente vai ter momentos de erros, de falhas e também de aprendizados, de melhorias. E aqui no YouTube, além de eu compartilhar a mensagem de Deus, as coisas que vem acontecendo, que Deus fala comigo, ou que eu tenho aprendido com Ele, eu também estou documentando a minha vida, a minha trajetória, a minha jornada. E nossa, que gostoso que é a gente voltar e assistir os vídeos e perceber que tanta coisa mudou, que aconteceu alguma coisa. Por exemplo, quando eu gravei o último vídeo, eu não tinha armário dentro de casa, eu não tinha essa cabeceira aqui, a minha cama era de solteiro, agora é uma cama de casal. Enfim, várias coisas, eu não tinha nem a Mel. E aí a minha vida era uma outra vida 2 anos atrás. E hoje eu posso assistir e falar, nossa, olha como era. Sabe, é uma trajetória assim que a gente vai registrando e podendo rever. É muito gostoso. E é isso que eu queria falar. Eu quero mostrar mais essa minha trajetória pela vida. E a vida é o quê? São momentos de altos e baixos. São momentos de conquistas e momentos, muitas vezes, de fracasso. São momentos onde a gente tá feliz, mas também a gente chora. E isso é a vida real, sabe? Não é só coisa boa. E a questão é que quando a gente mostra as nossas dificuldades, a gente se conecta com o outro. E eu quero ter essa conexão com vocês. Eu quero ter amigas, sabe? Que eu posso ajudar e às vezes também ter essa troca de ser ajudada. Uma mensagem. Nossa, quantas vezes nesse tempo que eu fiquei sumida, às vezes as pessoas me mandavam mensagem no Instagram. Agora eu tô fora do Instagram, não tenho mais Instagram. Mas as pessoas me mandavam mensagem falando: olha, esse vídeo me ajudou, olha, saudade de você. E aí eu parava e pensava: nossa, eu realmente fazia diferença, né? Só que aí eu comecei a achar que eu não tava mais fazendo a diferença. Então, pra que eu vou aparecer? Não tô fazendo mais diferença? Mas nunca foi sobre mim. É sobre Deus. É o que Ele faz através da minha vida. É o que Ele faz através da vida da minha família. E documentar tudo isso é uma forma linda de ver
as bênçãos de Deus se cumprir e também nos desertos tudo que Ele tem para nos ensinar. E às vezes isso é o que nos leva mais perto dele, né? Eu queria ter mais essa comunidade. E falando em comunidade, eu gostaria de dizer que essa coragem, finalmente essa ousadia de vir aqui expor como eu me sinto de verdade e a minha realidade, como ela é, com as imperfeições que tem, com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, isso veio de alguns meses, eu posso até dizer anos, né, sendo trabalhado por Deus, mas principalmente nos últimos meses eu conheci a Luísa Nogueira. E ela foi uma bênção na minha vida, eu vou deixar o canal dela aqui. E se ela assistir esse vídeo, eu quero dizer que eu sou muito grata pela sua vida, por você mostrar o que é que realmente importa. E isso fez eu olhar pra dentro de mim, refletir, colocar algumas coisas no lugar pra poder vir aqui e voltar a gravar vídeo pro YouTube, mostrando a realidade, mostrando os meus defeitos, as minhas imperfeições, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu estou conseguindo ir bem, mostrando toda a minha vida, sabe? Mas com leveza, sem tanta cobrança, sem cobrança de mim, sem cobrança das pessoas, sem eu ficar me julgando tanto e colocando tanta pressão, sem ficar ouvindo tanto julgamento das pessoas e prestando um pouco mais de atenção na voz de Deus, sabe? No que Ele me direciona pra fazer e pra falar. E eu não tô nesse mundo por acaso, nem você. Deus deixou uma missão pra gente. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu sinto que no cotidiano, no dia a dia, na rotina, no ordinário, né? A gente ouve muito falar isso. Eu posso mostrar um pouquinho do que Jesus faz na minha vida e de como Ele é bom. Deus é um Deus bom. E Ele me deu uma boa vida. Não pelas coisas que eu conquistei, mas porque eu tenho a presença dEle comigo. E enfrentar esses desafios, essas dificuldades, dia após dia, tem me tornado uma melhor versão. E aí eu entendo que não é uma melhor versão mais só pra mim. É uma melhor versão como cristã, sabe? Uma melhor versão de pessoa. E se eu falhar, e se eu errar, e se as pessoas me julgarem, e se eu tiver vergonha de novo, eu posso levar isso pra Jesus. Porque o que importa, na verdade, é o que Ele me diz. É o que Ele me direciona pra fazer ou pra parar de fazer. E a gente nunca vai agradar todo mundo, né? E por mais duro que às vezes sejam as palavras das pessoas, ou até os julgamentos, ou até mesmo como elas nos enxergam, a gente tem que filtrar muitas vezes, porque às vezes um vídeo ajuda uma pessoa e tantas outras encontram vários defeitos. Mas essa pessoa pode ter sido alcançada através desse vídeo e valeu a pena, sabe? Faz tudo valer a pena. Porque não é sobre a Daisy, não é sobre as minhas conquistas, não é sobre a minha vida, é sobre Jesus na minha vida, é sobre Jesus através de mim, é sobre compartilhar o reino, é sobre fazer Jesus conhecido, é sobre ter mais intimidade com Deus, é sobre ser uma mulher sábia e edificar o meu lar, ser uma boa esposa, uma futura mãe, a mãezinha da Mel, essa gotojuna, uma mãe boa, uma pessoa boa. E a gente tá aprendendo. Errar faz parte. Infelizmente a gente erra. Mas somos humanos, né? E nesse mundo a gente tá aqui pra aprender uns com os outros. Mel, calma, você tá muito animada. Estamos aqui pra aprender uns com os outros. E eu espero que você fique comigo pra acompanhar essa jornada. E que eu possa abençoar a sua vida de alguma forma. Que eu possa trazer algo de bom pra você, alguma reflexão que te ajude e que a gente possa compartilhar a vida com mais leveza e na presença de Deus. Se você se identificar com isso, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e seja bem-vinda. Eu tô muito feliz de ter você aqui e eu espero muito mesmo que eu faça amigas aqui, que eu faça
pessoas que estão na mesma visão, sabe? Que querem fazer a diferença, não ser melhor do que outra pessoa, mas na verdade sermos pessoas melhores para alcançar outras vidas. Nós crescermos para conseguir apoiar outras pessoas no crescimento delas também. E é isso, é no dia a dia. É no meio dos estudos, é no meio de lavar uma louça, de lavar uma roupa, de cozinhar, de limpar uma sujeira, uma bagunça, de cuidar dos filhos, de cuidar dos animaizinhos. É no dia a dia, nas coisas simples que Deus está também. E é isso. Vamos comigo? Me desculpa se esse vídeo ficou muito bagunçado, mas como eu disse, a ideia é eu me desafiar aí a mostrar mais a minha realidade, sem tantos cortes e com todas as imperfeições que tem no dia a dia. Mas o que importa é a presença de Deus, no fim das contas, é tudo que importa. É a gente poder fazer Jesus conhecido, é a gente propagar o Evangelho. E esse Evangelho foi o que tem me transformado, é o que tem me feito ser melhor, sabe? E eu espero que vocês sintam essa presença, vocês sintam a presença do Espírito Santo através da tela, sabe? Às vezes a gente quer... Nós cristãos, nós temos que influenciar pessoas, né? Mas eu não quero ser uma influencer qualquer, sabe? Eu quero ser uma influência de Jesus. Eu quero poder falar do reino. E aí, quando eu falar pra você sobre Jesus, você fala com outras pessoas. E aí não vai ser mais eu e você, vai ser eu e você e mais alguém que você falou. E essa outra pessoa falou com outra alguém. Enfim. E aí, nós vamos fazendo o reino conhecido. E é sobre isso que importa a vida, sabe? É sobre pessoas. Não é sobre coisas. É sobre Deus, não é sobre mim. Chega de falar. E é isso. Eu e a Mel vamos nos despedir. Mel, vem cá. Essa menina é bagunceira, gente. Ela é baguncheirinha, ela é baguncheirinha. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.